última questão do capítulo 6, Fundamentos de Física do Halliday, volume 1, nós temos o seguinte. Na figura, uma bola de 1,34 kg é ligada por meio de dois fios de massa desprezível, cada um com comprimento de 1,7 metros, a uma haste vertical giratória. Os fios estão amarrados à haste a uma distância d igual a 1,7 metros um do outro e estão esticados. A tensão do fio de cima é de 35 newtons. Determine a tensão no fio de baixo, o módulo da força resultante, aqui está sujeita a bola, a velocidade escalar da bola e a orientação da força resultante. Essa letra D vai ser a mais fácil de todas, né? Então, nós temos o seguinte, né? Lá está a nossa bola, presa a dois fios de comprimento L, separados por uma distância D. Essa distância D ela tem o mesmo comprimento que os fios L. E a haste rotaciona de modo a manter a bolinha com os dois fios esticados. Nós sabemos a tensão no fio de cima e vamos calcular qual é a tensão no fio de baixo. Fazendo as análises das forças que atuam sobre a bolinha, nós temos o seguinte. Nós temos a força-peso dela, nós temos a tração no fio, essa é conhecida. Nós temos a componente X dessa tração. Nós temos a componente Y dessa tração. O ângulo em relação à horizontal, né? O horizontal é o nosso eixo X e o vertical é o nosso eixo Y. Nós temos a tração do outro fio, que vamos chamar de tração L para diferenciar. Nós temos a componente dessa tração, que também tem um ângulo θ, e nós temos a componente Y dessa mesma tração. Então, vamos para a nossa letra A e descobrir qual é o valor dessa tração do fio de baixo, levando em consideração todas essas forças que estão atuando sobre a nossa bolinha. Então, para o eixo Y, nós temos o seguinte. A força resultante vai ser a componente X da tração menos a outra componente X da tração, que vai ser a nossa força L ali embaixo, menos a força peso. Eita, eu escrevi ali FT, né? Mas uma delas é a nossa força de tração, que a gente quer descobrir, que é essa do termo negativo, né? Pois a componente dela aponta para o sentido negativo do eixo Y. Como não há movimento no eixo Y, né? Ou seja, a nossa bolinha está fazendo um movimento circular horizontal, então no eixo Y não há variação de deslocamento, a nossa força resultante será nula. Então, sendo a nossa resultante nula, nós colocamos aí substituímos cada termo aí pelos seus valores das forças. Então, a componente Y da força de tração, que é a conhecida, vai ser o módulo vezes o seno do ângulo, que é ali a componente vertical roxinho, né? Que é o cateto oposto ao ângulo ali colocado em relação à horizontal. A mesma coisa para a força de tração que a gente quer, que é no comprimento L ali embaixo em verde. Também é o seno, ambas apontando ali para ambas sendo o cateto oposto ao ângulo, né? Tanto a força de tração da corda que a gente conhece quanto a que a gente quer descobrir. Só que uma ponta para cima e a outra ponta para baixo. E nós temos a força-peso, que é a massa vezes a aceleração. Colocando em evidência as duas forças que nós temos ali, né, as duas forças de tração, ou, na verdade, não colocamos as forças em evidência, né? Na verdade, colocamos o seno em evidência, pois ele multiplica ambas as forças, tanto a de tração conhecida quanto a do fio que a gente quer descobrir. Então, nós vamos ter o seno que multiplica aí a diferença entre essas duas forças. Isolando essas variáveis, cada um para o lado, né, esse termo positivo e esse termo negativo, que é o nosso mg, para lados opostos da igualdade, nossa equação pode ser escrita dessa forma. Então, o nosso seno, que a gente colocou em evidência, está multiplicando esse termo, nós podemos passar para o outro lado dividindo. Então, a nossa força de tração L, que é a da corda que a gente quer descobrir,
vai ficar em termos do seguinte, né? Passou dividindo e a nossa força de tração que está somando passa subtraindo. Porém, o termo que a gente quer já estava negativo. Multiplica todo mundo por menos 1, aí vai ficar a força de tração, que é a força de tração conhecida, menos mg sobre seno de θ. Nós temos todos esses valores, né? Vamos substituir e resolver a equação. Aí você deve estar se perguntando, como assim nós temos todos os valores? Nós temos a força de tração, nós temos a massa da bolinha, nós temos G, mas nós não temos o ângulo. Porém, se você pensar ali na forma geométrica, que é formada ali pelos dois fios e a haste, todas elas têm o mesmo comprimento, né? Tanto os fios têm 1,7 metro, quanto a separação entre eles na haste também tem 1,7 metro. Isso significa que nós temos um triângulo equilátero, onde todos os ângulos internos deles são iguais e possuem o mesmo valor. Isso significa que na soma dos ângulos internos de um triângulo, né, ela tem que dar 180 graus. Então, θ ali dentro, né, temos a soma desses ângulos, né, que é θ, θ e θ. Temos 3 θs, pois o valor é o mesmo. Isso significa que temos 180 dividido por 3. O ângulo ali interno de cada lado do triângulo é de 60 graus. Porém, como as componentes dos vetores forças no qual a gente está analisando corta o triângulo exatamente na metade, então, portanto, corta o ângulo de 60 graus exatamente na metade. Isso significa que o θ que a gente está usando aqui no seno tem a metade de 60 graus, ou seja, 30 graus. Então, substituindo os valores, nós temos que a força de tração no fio de cima, 35 newtons, menos a massa, 1,34 kg, G, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado, sobre seno de θ, que é 30 graus. Resolvendo, nós temos a força de tração no fio de baixo, que é de 8,74 newtons, né? Bem menor que a força de tração do fio de cima. Na letra B, ele pede o seguinte: o módulo da força resultante aqui está sujeito à nossa bola. Então, vamos agora analisar o eixo X, que é onde se encontra a nossa força resultante, pois o movimento está sendo coordenado nesse eixo. Então, nós temos que a força resultante, que é a nossa força centrípeta, é a componente X da força de tração, mais a componente X da força de tração também, né? Que é os dois fios, né? Tem força de tração, né? Força de tração de cima, força de tração L de baixo. E eu coloquei elas positivas porque eu estou considerando aqui, para facilitar a nossa vida, o sentido positivo do eixo X como sendo para a esquerda. Agora fica fácil resolver essa força, né? Porque substitui essas componentes pelos seus valores, né? A componente de tração de cima é o módulo vezes o cosseno, e a da de baixo também é o módulo vezes o cosseno. Nós temos o módulo de cada uma dessas forças, uma está no enunciado, a outra a gente descobriu aqui na letra A, e nós temos os ângulos desses cossenos, né? Que é 30 graus, que a gente acabou de descobrir na nossa análise. Então, substitui esses valores, colocando o cosseno em evidência, substitui os valores, nós temos a força de tração no fio de cima, 35 newtons, mais a força de tração no fio de baixo, 8,74 newtons, fez o cosseno do ângulo, que é de 30 graus. Resolvendo, nós temos aí a força centrípeta que age sobre a nossa bolinha, que é de 37,9 newtons. Na letra C, isso já responde também qual é a orientação da nossa força centrípeta, né? Que é a nossa força resultante na letra D, né? Mas vamos chegar lá. Na letra C, ele pede a velocidade escalar da nossa bola, né? Ou seja, a velocidade linear com que ela faz esse movimento rotacional. Então, pegamos a força centrípeta, que é dada pela massa vezes a velocidade ao quadrado sobre r. Essa é a velocidade que a gente quer descobrir, né? Mas, portanto, tem uma grandeza aí que a gente não conhece, que é o nosso R. Então, vamos colocar o nosso V em evidência. Então, a nossa velocidade depende da raiz de R vezes a força centrípeta sobre a massa. Então, quem é esse R? Bom, se você olhar ali em termos da geometria, né?
R é justamente a reta que corta o triângulo equilátero ao meio, dividindo esse triângulo em dois triângulos retângulos. Então, nós temos aí a aplicação de Pitágoras, né? Onde nós temos a hipotenusa, que é o comprimento L, um dos catetos é o raio, que é o nosso R, que é a distância da bolinha até a haste, e o outro cateto é a metade da distância D, né, da nossa haste, que separa aí o nó entre as duas cordas. Então, se você pegar aí, para a gente visualizar, nós temos L, R e D sobre 2, né? Pitágoras. Então, para descobrir R, basta apenas aplicar Pitágoras. Então, nós temos aí a hipotenusa ao quadrado, que é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, isolando o nosso R, nós temos que R vai ser igual à raiz da hipotenusa ao quadrado menos o outro cateto ao quadrado. E a gente sabe o valor da hipotenusa, que é o comprimento L, e o valor de D, que é o comprimento da haste, que são os mesmos valores, né? 1,7 metros. Então, substituindo os valores dele e resolvendo a expressão, nós temos que R vale 1,47 metros. Então, a gente já pode substituir ali na nossa expressão. Então, a velocidade vai ser a raiz de R, que é 1,47 metros, vezes a força centrípeta, que a gente descobriu na letra B, 37,9 newtons, sobre a massa da bolinha, que é 1,34 quilos. Resolvendo essa expressão, a gente tem que a velocidade escalar da bolinha é de 6,45 metros por segundo. A orientação da força resultante, que é a força centrípeta, né? Lembrando que você olha na teoria, né, do movimento circular, nesse capítulo, você vê que a força resultante de um movimento circular é a força centrípeta. Então, é na horizontal para a esquerda, né? A orientação dessa força resultante. Muito bem, pessoal. Essa é uma questão que envolve um pouco mais de geometria, né? Então, ela puxa um pouco mais para você ter ali um conhecimento de geometria, de análise geométrica de uma figura, né? Para ajudar você a resolver e a entender o problema físico que está atuando aqui nesse sistema, né? Então, espero que eu tenha ajudado vocês. Espero que tenham compreendido essa questão, né? Então, curtam, compartilhem aí, dá uma força, né? Um like. Se puder, se inscreva no canal se você for novo e críticas, dúvidas e sugestões aí na caixa de comentários. Até a próxima questão, que agora vão ser as questões do capítulo 7. Na verdade, antes de chegar nessa aqui, elas já estarão rolando na página. Até a próxima.